Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do Discípulos Podcast. E como você já sabe, o Discípulos Podcast tem essa proposta, até que Cristo seja formado em você. E nessa noite, nós estamos abordando um tema que vocês também já têm acompanhado aqui todas as quarta-feiras: investidores do reino. Porque nós sabemos que investir no reino é muito mais do que talentos, é muito mais do que recurso, é dom, é vida, é entrega. Então, nessa noite, nós estaremos abordando esse quadro, Investidores do Reino, com o tema Servindo com Excelência, porque nós entendemos que Deus, quando quis nos abençoar, Ele deu o seu melhor, o seu Filho unigênito. Nós sabemos isso, está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Ele deu o seu melhor. Então, nós precisamos fazer, no mínimo, o mesmo, servir a Ele na sua casa com excelência. E para falar de um tema tão importante quanto esse, nós trouxemos alguém que tem feito isso. Eu sou testemunha viva desde quando o encontrei há muitos anos atrás, alguns bons anos atrás, pouco mais de 5 anos atrás, eu vi ele fazendo isso com excelência e tenho aprendido muito. Eu estou falando do diácono Ademar Antunes, que está aqui nessa noite para falarmos sobre esse tema importante, servindo com excelência. E desde já, o Discípulos Podcast quer dar boas-vindas a Ademar Antunes. Seja muito bem-vindo ao Discípulos Podcast, é um prazer recebê-lo aqui. Amém, Bruno. Muito obrigado. Dizer para você que é um prazer muito grande estar aqui conversando com uma pessoa da sua estatura intelectual, né? Com um cabedal de conhecimento teológico imensurável. Tá? Eu me sinto até aqui pequenininho aqui. Ai de mim, entendeu? Que eu vou perecendo. Mas agradeço muito pelo convite, tá? De estar aqui para falar de um tema que é a nossa vida. Exato. Há uns 20, quase 30 anos atrás, não fazia parte da minha vida, mas hoje faz parte. Quero a partir saber do momento mais que sobre eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, o que nós vamos conversar hoje passou a fazer parte do meu ser. Ou seja, eu não tenho mais como separar o Ademar diante de 1997 para o Ademar pós 1997. Então, não tem como mais eu ser aquela pessoa. A partir do momento que eu tomei uma decisão, se o meu rumo ele não dá uns 180 graus, não tem como funcionar, né? Então, a partir desse momento, eu estar aqui para falar sobre servir ao reino, uma coisa que eu entendi muito cedo, é muito gratificante para mim. Que maravilha. Então, diga para nós, para aqueles que estão nos acompanhando aqui, aqueles que têm dado audiência a esse, né, podcast, quem é, então, Ademar Antunes fora do ministério? A gente vai falar sobre o ministério, o serviço na casa do Senhor, mas Ademar Antunes, quem é Ademar Antunes fora? Né? Casado, tem filho, quantos filhos, veio de onde, é de onde? Fala para nós. Muito bem, Bruno. Então, há 64 anos atrás, uau, na ilha de Maria Guarda, município de Madre de Deus, Recôncavo Baiano, nascia essa pessoinha que está aqui diante de ti. Então o senhor é baiano? Baiano, da ilha de Maria Guarda, no Recôncavo Baiano. Então Recôncavo Baiano é diferente de Soteropolitano? É diferente. Caramba, não diferente. Sabia. O que é o Recôncavo Baiano? São aquelas cidades que contornam a Baía de Todos os Santos, que são várias cidades, né? Madre de Deus, Candeias, São Francisco do Conde, Santo Amaro, então, Cachoeira, São Félix. Dique do Tororó é Recôncavo Baiano? Que é ali, onde fica ali aquela lagoa, né? Sim, mas é na Baía de Todos os Santos. Ah, sim, a é Bahia, lá na Ribeira, então. É muito grande a Baía de Todos os Santos. Não sabia, é muito grande. Incrível. Então, várias cidades que vão contornando a Baía de Todos os Santos. Entendi. Então, essas cidades, essa região é chamada de Recôncavo Baiano. Ah, que legal. Então, eu tive a felicidade de nascer em uma dessas cidades. Na verdade, nasci numa ilha, no distritozinho de Madre de Deus, que é essa ilha de Maria Guarda. Saí muito novo de lá, porque com 2 anos, lá não tinha escola, não tinha nada. A gente começou a chegar na época de estudar, aí meu pai saiu de lá e foi para uma outra cidade vizinha, que se chama São Francisco do Conde, onde eu fui realmente criado. Cresci fiquei lá até os 20 anos. Né? A partir daí,
passou, a banda da Marinha passou tocando lá e eu fui atrás. Seguindo a banda Segui passar. a banda passou, eu digo, eu vou ver onde é que vai dar isso. Que legal. E nessa brincadeira, já se foram 31 anos na Marinha Nativa, né? Então o senhor é militar da Marinha do Brasil. Especificamente do Corpo de Fuzileiros Navais. Ixi. Muito bem, então em 81, com 20 anos, eu ingressei no Corpo de Fuzileiros Que Navais legal. como voluntário. Antigamente, o Corpo de Fuzileiro, ele pegava o pessoal para fazer os testes, né? Sim. Prova, psicotécnico. E o pessoal que morava no interior tinha o privilégio de ficar aquartelado. A gente não tinha onde ficar em Salvador, a gente vinha do interior e ficava no quartel, fazendo faxina, mas tinha comida e dormida para gente. E a gente ficava lá fazendo as atividades, a prova, psicotécnico, exame de saúde, teste físico. Então, eu fui para lá e fiquei como voluntário nesse período. Fiquei 2 meses como voluntário dentro do quartel, já fazendo faxina e fazendo as provas. Terminando as provas, aí eu fui ser recruta. 4 meses de recruta, passei a soldado e fui mandado para o Rio de Janeiro. Caramba. Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro, eu cursei para Cabo, voltei para Salvador. Menos de 2 anos, eu passei na prova de sargento, voltei para o Rio. Cursei para sargento, voltei para Salvador. Passei uns 6 anos em Salvador, voltei para o Rio, passei na prova de oficial. Aí fui para a escola de oficial, formação de oficiais, fiz o curso, depois passei mais 2 anos lá no Rio e voltei para Salvador como oficial já, como primeiro-tenente. Fui a capitão lá em Salvador, voltei para o Rio. Em 2009, a minha vontade era voltar para Salvador, completar lá a carreira e pedir reserva lá e ficar morando em Salvador. Mas aprove ao Senhor me Sim. trazer para Natal. Na Caramba. época, Natal era muito mais difícil de você vir do que para Salvador. Mas na minha vez, não tinha vaga para Salvador e tinha vaga para Natal. Olha só. Uma coisa assim fora Da normalidade. da normalidade, totalmente. Porque aqui era mais disputado, pra você ter Aqui região de praia, nordeste, sol, aquele negócio todo, aqui, né? a gente costuma falar que é o filé mignon da Marinha. Que é isso? É o local para servir, o melhor lugar para servir. E aí, só tinha vaga para cá, eu vou para lá. Chego lá em 2009, só falta 3 anos para eu completar meu tempo. Peço reserva em 2012 e retorno para Bahia. Vou embora para Bahia. Estou aqui até hoje. Esse 2012 tá até 2025. Estou aqui até hoje tentando voltar, mas Deus ainda não Deu o direcionamento. deu esse direcionamento para que eu tenho que voltar. Então, enquanto ele não fala, eu fico aqui esperando a voz de Deus. E nesse processo todo, como é que foi a questão de casamento, de filhos? Como é que ocorreu? Porque pelo que eu vi, eu perdi as contas na 4ª vez que você voltou pro Rio. Parecia até uma coisa de gato e rato ali. Exato. A Marinha me mandava para o Rio, eu vinha para Salvador, pedia para Isso, voltar, ia, exatamente. voltava e voltava. Mas, enfim, numa dessas vindas para Salvador, já como cabo, que eu falei que vim, né? Cursei para cabo e voltei para Salvador. Sim. Cheguei lá no dia 13 de dezembro de 1987. Eu ainda não tinha tido aquele encontro glorioso com Cristo. E estava indo para uma festa daquelas lá de Salvador, tradicionais de Salvador. E numa tardezinha... Circuito Barrondina, não. Não, foi na festa da Conceição da Praia. Sim. Que fica ali em frente ao elevador Lacerda. Conheço, sim, Cidade Entendeu? Baixa. Tem uma igreja ali Sim, de Cidade Conceição Baixa. da Praia ali. Conheço. Ali tem uma festa de largo, chamada Festa de Largo. Sim, conheço. E ali eu conheci minha princesa. Foi mesmo, foi ali. Foi ali. Ela Então- também então- estava nessa festa. Então ela também é baiana. É também baiana. Ixi, meu Deus, dou sangue quente. Diaconisa Simone. Isso, irmã Simone, uma benção. Então conheci ela ali e tinha tudo para dar errado, mas Deus é perfeito. Sim, sem Deus é dúvida. perfeito. Aí, o que aconteceu? Eu já tinha passado na prova de sargento. Isso foi em dezembro.
Em janeiro eu tinha que retornar para o Rio para poder fazer o curso de sargento. Sim. E agora? Ela nem sabia, começamos a namorar, e ela não sabia que eu ia ter que voltar para o Rio. Aí como é que eu falo agora? A gente vai terminar tudo, né? No comecinho, né? É. Aí, mas vamos tentar. Aí conversei com ela e tal, que não sei o que, ela, beleza. Vai que a gente vai se comunicando aí. A gente vai se falando aí por carta. E não existia telefone. celular, né? É, não tinha celular, não tinha o WhatsApp, tá? E até o telefone era Limitado, né? Limitadíssimo. Anos 80 ainda, Sim, final dos no anos máximo 80. era aquele que discava rodando. Aí, beleza. Fui pra lá, ficamos nessa vibe aí de telefone de vez em quando e cartinha. Sim. Era cartinha mesmo. Que legal. E aí foi quando terminei o curso, em julho daquele mesmo ano. Aí ela foi com a mãe dela, com minha mãe, foram para minha formatura de sargento lá no Rio. A gente aproveitou a ocasião e ficamos noivos. Mas veja bem, namoro concreto ali, um mês, no máximo ali, que a gente ficou de dezembro a janeiro. Sim. Aí eu fui. Lá, passaram 2 semanas lá, ficamos noivos. Elas retornaram. E eu continuei lá. Uau. No Rio. Continuamos na mesma vibe, mas já noivo. E nesse período aí, você já era crente? Ainda não. Olha só. Ainda não. Eu vou aproveitar esse momento aqui. Olha só. Normalmente, quando eu ouço algo dessa natureza, o Espírito Santo fala logo comigo para poder falar para vocês, homem. Olha o que nós acabamos de ouvir. Alguém que passou pouco mais de um mês com a pessoa, decidiram namorar, firmaram um compromisso. Se separaram, passaram meses distantes, se reencontraram por 2 semanas, reafirmaram o compromisso com um grau maior, noivaram, separaram-se novamente. E depois disso? E depois disso, eu voltei de férias em dezembro, fui para Bahia de férias. Certo. E lá, casamos. Imagine aí. Agora... Quanto tempo do período do namoro, desse tempo de separação até casar? 1 ano, com 1 mês inicial de namoro. E mais 2 semanas do noivado. E mais 2 semanas do noivado. Em Depois, 12 meses se viram... mais 2 semanas ali nas férias de... Preparando lá. Tá, em 1 ano se viram 2 meses. No máximo. E casaram. É. Tá. Aí você quer namorar 2, 3, 4, 5 anos com a irmã. Você quer enganar quem, queridão? Homem não demora em namoro. Em primeiro lugar, tá? A Bíblia não existe namoro. Existe um compromisso que você tem que ter com essa varoa. Se você se engraçou dela e ela é aquilo que você acredita para uma esposa, irmão, marca o casamento e casa, não fica enrolando não, tá? Porque isso aí é perigoso demais. E muitas coisas não acontecem, tá travado na tua vida exatamente por isso. Pela falta de compromisso, de hombridade que você tá deixando de ter. Acho que tá faltando é testosterona muitas vezes em você para que você tome uma decisão concreta de casar logo. Para de enrolar, irmão. Exato. E aí, seguindo a máxima do pastor José Gonçalves, que casamento não nasce pronto, Exato. se constrói. Exatamente. Nós começamos a montar tijolinho a tijolinho o nosso casamento. Sensacional. E para a glória de Deus, isso eu conheci ali em 1987. Estamos juntos até hoje, como se isso tivesse acontecido ontem. 38 anos, a minha idade. 38. Estamos juntos. Que maravilha. Tinha tudo para dar errado. Como pensam por aí, né? Tem que estar junto, tem que me conhecer, aquele negócio todo, querido. Não. Casamento, relacionamento se constrói, é uma decisão mútua de fazer dar certo. Eu decido amar você, você decide me amar e assim a gente constrói. Porque amor não é um sentimento, é uma decisão diária de mim para com a pessoa que está comigo e vice-versa. Exatamente. E aí nós construímos aí, não foi fácil. Não vou dizer que foi fácil. Nunca é. Né? E não éramos crentes ainda. Detalhe importante. Não éramos crentes. Tinham muitas convicções. Eu, na verdade, ela era bastante católica. Mas eu nem aqueles... nem o nominal era. Da católica eu não cumpri nada daquilo. Eu dizia que era católico, né? Todo mundo disse que é católico. Mas eu não... Nem acho que eu só fui batizado lá. Mas primeira comunhão, aquele negócio, eu não fiz nada. Tá? Mas, enfim, começamos a construir nossa vida.
Mas teve um dia que um colega meu de trabalho me convidou para ir na igreja dele. Ele chegou lá em casa, eu convidei ele para ir lá em casa. Ó. Depois ele entrou pela uma porta, minha esposa saiu pela outra. Que ela não queria nem saber ver a cara de crente. Caramba! Era bem arredia Que crente. isso, irmã Simone? Era. Deus Aí abençoe. Consegui convencê-la, né? Vamos lá visitar. A gente vai só visitar domingo, a gente não tá em casa mesmo, não tá fazendo nada. Fomos. Na hora do louvor. Antes de terminar o louvor, já tinha uma poça de lágrimas no chão da Simone chorando do meu lado, já querendo ir lá na frente e aceitar Cristo. Sensacional. Aí meu amigo, não, espera aí que vai ter um momento para isso. A gente também não sabia, foi a primeira vez também que eu tinha entrado numa igreja de crente, né? a primeira vez que eu tinha entrado, eu e ela. Nunca tínhamos entrado na igreja evangélica. Pela primeira vez, nesse dia, já tivemos um encontro. E, por incrível que pareça, ela já foi em direção ao altar, falando em línguas. Uau! Eu ainda levei um tempo ainda, né? Buscando bastante para conseguir, mas ela não, foi instantâneo. Acho que Deus sabia que ela era mais, né? Assim, vou logo selar ela aqui logo para garantir, entendeu? Sensacional. E também, da mesma forma, isso aconteceu já em 1997, lá na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, lá em Bras de Pina, no Rio de Janeiro. Eita, Bras de Pina. E ali começou a nossa trajetória de trajetória casamento cristã. E de cristianismo. E de cristianismo. E uma coisa que eu tenho desde aquela época é que nós aceitamos num domingo e no domingo seguinte eu já estava na EBD. Uau! Primeiro fazendo aquele discipulado, né? Sim, sim. Preparação lá para o batismo. O nível, né? Discipulado 1 e 2. E depois continuei e nunca mais parei de frequentar a escola bíblica dominical. Me tornei professor da escola bíblica e tenho certeza absoluta que essa minha paixão pela escola bíblica, pelo conhecimento, é que nos fez estar aqui hoje. Sem dúvida. Firmes até hoje, de nunca, nem por um dia, ter se afastado da presença do Senhor. A absorção da palavra através da EBD, a EBD, através da leitura, ela vai nos dar poder espiritual para não só suportar todas as adversidades que surgem, mas também como influenciar aquelas pessoas que estão à nossa volta, porque só a absorção da palavra, através da profundidade das escrituras, ao estudar, ao meditar nela, vai nos dar essa capacidade de nos mantermos firmes na caminhada e influenciar outros a fazer o mesmo. Senão não tem como. Senão não tem como conseguir e tal. E nesse processo, Diácono Ademar, houve, né, nesse processo de conversão, frequentar, se tornar professor, aí surgiu a questão do diaconato. Como é que foi? Depois de quanto tempo de serviço, de estar lá, Jesus lhe separou para o ministério? Bom, então eu comecei, como eu falei, né? Comecei lá na Assembleia de Deus, lá de Ministério de Cordovil, em Bras de Pina, noRio. Lá, e aí tem a questão da Marinha, né? Nas nossas idas e vindas, né? Sim. Eu só tenho hoje, até hoje, 3 igrejas. Só frequentei, fui membro de 3 igrejas. Por conta dessa movimentação. Eu tive uma no Rio, tive uma em Salvador e tive uma em Natal. Tá? É a que eu estou até hoje aqui em Natal. Sim. Entendeu? Então, eu comecei lá na Assembleia. Lá eu já comecei a participar dos evangelismos, né? Evangelismo de rua mesmo, aquele corpo a corpo, né? Comecei a fazer, já ensaiar algumas pregações ao ar livre e despertou aquele interesse, aquela sede, né, de aprender a palavra. E naquela época ainda, com menos de uns 6 meses já na igreja, eu já fui fazer o seminário básico. Né? Já fiz o básico, de teologia básica. Sim. Já, né? O curso básico de teologia, aqueles cursos livres, sim, né? Sim. Fui lá era IBED, Instituto Bíblico Estrela de Davi, dessa igreja, dessa assembleia lá do Rio. E aí, dali, eu fui para Salvador. Na saída para Salvador,
fui servir lá no grupamento de fuzileiros navais de Salvador, Sim. mas fui morar lá em Nema, lá dentro da base naval de Aratu, que é aquela vilazinha que normalmente os presidentes gostam de passar férias lá em Salvador, quando eles vão para lá. Então era um local excelente, só que ele ficava muito distante do centro da cidade. E aí a gente conheceu uma igrejinha, daquelas mesmo, bem pequenininha, né? Uma casinha, era uma casa, mas era na saída da base. Aí facilitava muito pra gente, para não ter que se deslocar para o centro da cidade, a gente ficou nessa igrejinha lá. E ali eu vou te contar, Bruno, ali nossa experiência foi fascinante, tá? Eu até hoje, eu não consegui ainda, eu não consigo me desligar dessa igreja, porque era uma comunhão tão grande, para você ter uma ideia. A gente terminava o culto lá, quando terminava, o pastor terminava o culto, ele vinha e sentava lá no meio da igreja, tá? É claro que é uma igreja pequena, né? 400 membros. Ele tinha, acho que incluindo até as duas congregações que na época tinha. Hoje não, hoje já cresceu bastante, já construíram um templo muito grande. Mas na época era uma casinha que começou com um ponto de pregação e virou igreja. Às vezes a gente ficava até 1, 2 horas da manhã falando de Deus. Uau. O pastor sentava lá no meio e começava. Quando o pastor não inventava, falava assim, vai lá no mercado 24 horas que tinha lá, traz umas carnes lá fazer um churrasco aqui, a gente ficava lá até 3 horas da manhã, virava vigília, entendeu? Então era uma comunhão tão grande dentro dessa igreja que a gente nunca conseguiu esquecer esse desvencilhar dessa igreja. Toda vez que eu vou lá, eu sempre visito eles lá. Hoje é o pastor nosso, que era o pastor Carlos Roberto, hoje é bispo Carlos Roberto. Tá? Então eu devo muito a ele. Depois fui para o Rio de novo. Aí eu fui para a sede dessa igreja, a Igreja Batista Pentecostal Mundial. A sede é lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Sim. E fiquei congregando lá com o bispo, presidente da denominação. Né? Fiquei lá, passei uns 3 anos lá com ele. Sim, voltando um pouquinho na questão do diaconato. Foi nessa igreja que eu fui separado por primeiro auxiliar de trabalho e depois ao diaconato. Aí fui para o Rio. Lá no Rio, eu passei 3 anos, foi quando eu vim para Natal. Aí em dezembro lá de 2008, né, que eu vim para cá início de 2009. Aí o pastor me separou para evangelista. Sim. Eu fui consagrado evangelista, mas logo em seguida, passei 2 meses lá só e vim para Natal. Aí cheguei aqui em Natal, fiquei pelo menos uns 6 meses aqui, visitando a igreja, não conseguia me achar. Foi um negócio impressionante, porque aqui não tinha essa igreja lá que a gente se firmou lá, né, que fomos formados. A Simone também foi diaconisa junto comigo. Fomos juntos. Uau. Nos convertemos juntos. Seguimos juntos. Linda. Fomos diáconos juntos. Só não foi a evangelista, que não tinha, né? Sim. Mas, enfim. Aí viemos para Natal, ficamos aí, tal. E um dia um colega aqui, que até já saiu da igreja, não está mais lá, você também não vai conhecer ele, me convidou para ir lá. Cheguei lá... Isso em 2010? Em 2000, não, já um pouquinho para frente. Que ficamos aí, eu falei uns 6 meses sem igreja, mas depois eu comecei a frequentar mesmo, mas não sendo membro. Não se firmou porque não se me identificou. firmei, uns 6 meses só procurando. Depois eu me firmei numa igreja, numa assembleia lá perto do shopping. Sim, perfeito, entendi. Entendeu? Então, fiquei lá um bom tempo lá, mas não me senti assim, pertencente àquilo ali. Parecia que eu estava fora da igreja. E aí, já em finalzinho de 2012, sim. Eu chego lá na DEVEC. E ali eu cheguei lá e eu fui abraçado, né? E aí eu tô lá até hoje, entendeu? Mas igreja mesmo, Assembleia de Deus lá de Ministério de Cordovil, em Brás de Pina, Rio. Igreja Batista Pentecostal Mundial, Salvador e Rio. E a DEVEC em Natal.
Aí, 2002 para cá, como é que foi esse contato com os obreiros? Que hoje o senhor lidera os obreiros da DEVEC Natal. Como é que surgiu esse contato de liderança ministerial na igreja? Você veio como evangelista, hoje, né? A DEVEC, ela hoje separa como voluntário, diáconos e pastores, né? Que o pastor Silas assim entende que o diácono ele consegue exercer essa função de evangelista, de presbítero, que é alguém que pode dirigir filial, como tem alguns diáconos que dirigem filial no Rio de Janeiro, Isso, né? Que exerce essa função, né? Com diácono com função pastoral de presbítero ou de um evangelista. Então, hoje você lidera os obreiros. Como é que surgiu isso de liderar os obreiros? Como é que começou essa história? Você chegou em 2012, como é que foi isso? Cheguei em 2012 e a primeira coisa que me interessou foi um seminário que tinha lá. Seminário médio, né? Funcionava lá, eram 2 anos de médio e 1 ano de avançado. Então, eu fiz ele completo. Fizemos 3 anos. Eu e Simone fizemos o curso completo. O médio já tinha feito o básico no Rio, logo no início. Fiz o médio e fiz o avançado. Né? E aí, daí para frente, comecei a trabalhar no antigo DINC, que hoje é o UNA, né? UNA. Comecei a trabalhar, eu fui o segundo lá do Deusdete lá. Né? Eu e Simone, era Deusdete e Val, e eu e Simone lá como segundo lá. Fiquei bastante tempo lá, ministrava aquela aula do Boas-Vindas. Amava aquilo ali. Inclusive, eu fiz um formato, não sei como é que está hoje, mas eu alterei todo aquele formato que eu começava a falar desde lá do Kansas, quando o Parham começou a sentir a necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo, que ele olhava para Atos 2, não via aquilo acontecendo mais hoje, né? Melhor dizendo, na época dele lá, né? E aí ele funda uma escola bíblica e começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque não só o batismo, mas os dons espirituais, porque ele entendeu que aquilo ali era para a nossa época, né? Para a época deles lá na época. Então, e começaram a buscar. Então, eu pegava dali, do Kansas, lá nos Estados Unidos, passando por Houston, Texas, né? Vindo para a Rua Azusa, lá em Los Angeles, né? Depois, os missionários do navio Daniel Bergen vai para Nova York, embarca no navio Clemente, tem a linha todinha ainda na cabeça ainda. Navio Clemente, 19 dias de viajando e chega em Belém. E dali, cria o Missão de Fé Apostólica, que é um embrião da Assembleia de Deus, né? E aí, em 1910, né? Isso. Eles fundam o trabalho. 1918 já chega aqui em Natal. Isso. 22 chega lá em São Cristóvão do Rio de Janeiro. E aí se espalha, né? Então, fui ali, fiz o curso. E quando eu estava fazendo já fiquei um bom tempo lá, né? Com o DINC ali, tá? Sim. Então, eu cheguei e apresentei minha documentação de evangelista. Mas naquela época eu fui para uma reunião, a primeira reunião que eu fui de obreiros, aí o pastor Silas falou, né, na reunião que não estava mais recebendo presbíteros e evangelistas como pastor. E aí a gente tinha a opção, né, de ser recebido como diácono. Eu digo, aí até um dos pastores lá me perguntou se teria algum problema eu ser recebido como diácono. Eu digo, pastor, eu quero só estar dentro da arca. Entendeu? Isso aí não... Sensacional. Eu só quero estar dentro da arca. Se eu estou limpando o banheiro da arca, se eu estou lá em cima, isso aí não vai fazer diferença, não. Uau. Né? E fui recebido, tá? Depois fui fazer aquele que fizemos lá, o CDM. Sim, também fiz, maravilhoso. E no CDM, eu lembro que foi na época do CDM. Aí o pastor me convidou para ser líder de obreiro. O líder estava saindo, ele me convidou assim a queima-roupa, assim. Eu digo, peraí, pastor, eu sou o menor da minha casa. tem muitos irmãos maiores do que eu aí, eu sou menor. Aí, que ano era isso, Diácono Ademar? 2017. 2017. 17 a 18. São ali... Entre 17 e 18. Então, já que fazem 8 anos agora. 8 anos, é isso mesmo, 17.
E ali eu ainda até pedi para ele que, pô, deixa eu falar com Simone, porque na época era eu e ela, né, para ela comandar as obreiras e eu os obreiros, né? Sim, Apesar sim. que só existe um líder dos Uhum. obreiros, que é líder dos obreiros e das obreiras. Perfeito. Mas para assuntos femininos tem que ter uma É irmã importante, à concordo. frente. Então, de preferência, um casal, Uhum. né? Na época era de preferência, não obrigatório, certo? Hoje não temos um casal, hoje temos um diácono, uma diaconisa, que atende perfeitamente o objetivo, tá? Mas aí, deixa eu falar com ela primeiro, pastor. Aí foi dada essa oportunidade, aí deu um ok. Eu assim, olha, eu não sei não, mas se é de Deus, a gente vai. Simone falando comigo, né? Se é de Deus, se é Deus que está chamando, a gente não pode se furtar a um chamado de Deus. Então, pode aceitar que eu estou junto. Aí, estamos aí até hoje. Estamos até E eu hoje tive a aí. oportunidade, né? Cheguei aqui em Natal em 2021, né? E quando cheguei em dezembro não, outubro de 2021, no meu primeiro culto, para que vocês saibam como é que foi o meu contato aqui com o meu líder, com o Diácono Ademar, o senhor não estava, o senhor estava de férias. Uhum, O senhor estava de férias, o senhor estava lá no Recôncavo Baiano, lá na sua terra, com certeza. e o vice na época era o Diácono Ricardo, né? Que hoje está em Portugal. Na verdade, é o Era Flávio. o Flávio, O isso. Ricardo era o Era o terceiro. terceiro e ele tava lá, tinha assumido. Aham. O Diácono Flávio estava resolvendo alguma coisa. E quando eu cheguei me apresentando, né? Eu falo isso pra ele lá, ele deve estar rindo agora assistindo. Eu falei, Aham. eu falei, Pai do Senhor, boa noite. É o senhor que é líder dos obreiros? Ele, não, o líder dos obreiros tá de férias, tá viajando. Aí eu falei assim, não é porque eu sou diácono, tô chegando aqui agora, eu vim de Recife. Aí o diácono Ricardo fez assim, seu pastor sabe que você tá aqui. Você tá na bênção. Deu aquelas perguntas lá. Aham. Enquanto ele falava comigo, chega o pastor Anderson ali, caminhando ali, vindo ali por trás, bate no meu ombro e fala assim, ó, bota esse cara pra trabalhar. Aí eu olhei pro diácono Ricardo e falei assim, ó, meu líder, tá respondidas as perguntas. Aí ele, não, agora tá tudo certo. Aí me apresentei, a partir daquele momento lá, foi quando o senhor chegou, posterior, e eu tive a oportunidade de estar trabalhando e ver daquele momento pra cá a excelência pelo qual o corpo de obreiro aqui na Devec Natal trabalha, né? E é exatamente nesse tema que a gente vai entrar agora, o Uhum. servir com excelência. Conhecemos agora, né, o Ademar antes cresceu no Recôncavo Baiano, entrou na Marinha do Brasil, serviu as Forças Armadas, casou, converteu-se, né? E agora está trabalhando na obra do Senhor, desde a conversão, mas hoje como líder dos obreiros. E para o Senhor hoje, o que é servir a Deus com excelência? O que o Senhor entende de servir ao Senhor com excelência? Bruna, é o seguinte. Eu, desde quando eu me converti, que eu encaro, na minha visão, eu tomei uma decisão que não tem volta. Eu não tem volta, certo? E se eu estou num caminho que não tem volta, ou seja, se eu estou olhando para o céu através da cruz, Hum. eu não tenho retorno. Eu não tenho uma outra opção. Eu só tenho a opção. Não tenho uma opção, eu tenho a É opção, verdade? tá? Então, a partir dessa conclusão, né, eu preciso fazer o meu melhor. Poxa, eu estou buscando o céu e vou fazer o que eu me proponho a fazer, vou fazer de qualquer maneira. Eu já entendi que minha vida é lá, que eu estou só peregrino. Isso aí eu já entendi, desde o início eu já entendi isso. Então, se eu estou buscando o céu através da cruz, eu tenho que fazer com excelência. O que eu procuro fazer, o que eu me proponho a fazer, é fazer direito, né? Então, e outra coisa, existe uma promessa aqui que eu não quero sair debaixo dela. Tá aqui, eu deixei até aqui aberto aqui, eu vou ler aqui. Por favor. Jesus Cristo aparece aos seus discípulos na Galiléia, Mateus 28,
do 16 ao 20. Leia para Quando nós. ele completa aqui, Por né? favor. A promessa está aqui no 20, mas vamos ler só para a gente entender que é Jesus, o próprio Cristo, falando para os seus discípulos. Quem são os deles hoje? Os discípulos dele hoje? Eu, você e todos que estão acompanhando aqui. Então que está dizem falando para que quem? Ele vai estão falar para quem agora? Para nós. Então vamos lá. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes. Chegando-se quem? Jesus. Falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Onde nós estamos? Na terra. Para onde nós Para o vamos? céu. Então, não tem nem o que explicar mais, né? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Para quem Cristo está falando isso aqui? É de universal? Ou está falando para os seus discípulos? Discípulo. Se eu sou discípulo hoje, está falando comigo. Isso. Então, eu não posso sair dessa promessa. Então, eu jamais quero sair dessa promessa. Eu tenho que estar sempre embaixo. Para estar embaixo dele, o que é que eu tenho que estar fazendo? Seguindo as A coisas obra. que ele ordenou. O que é? Pregar a toda criatura, Isso. né? Servir Fazer. na sua casa. Fazer. Então, se eu tenho que fazer isso, se eu entendo isso, que eu estou embaixo dessa promessa, e eu tenho um destino, né? Porque ele tem o poder no céu e na terra, eu vou fazer de qualquer jeito? Não pode. Não posso. Isso me faz lembrar Colossenses 3:23, que tem tudo a ver com isso que você acabou de ler. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Se eu vou estar lá com ele, se eu vou estar lá com ele, que hoje, às vezes, as pessoas, assim, sem querer criticar nenhum obreiro ou qualquer outro irmão, né? A gente, às vezes, não tem essa visão, tá? Que o nosso caminho é o céu. E quem está lá nos esperando? Jesus. Para o primeiro ato lá nas bodas do Cordeiro. Né? Senhor. Puxa, como é que eu vou chegar lá para Cristo e falar assim, e ele chegar, puxa, que negligência você fez lá na minha obra? Obra Que de obra palha foi e de aquela madeira. que você fez? Vai Com queimar. que cara eu vou ficar? Vai queimar. Então, eu procuro fazer da melhor forma possível, Bruno, porque eu entendo, eu tenho essa visão. Tá? Então, tudo que eu me propor fazer, se eu não ver que eu não consigo fazer aquilo direito, eu prefiro não fazer. Perfeito. Entendeu? Por isso que, às vezes, eu procuro selecionar o que eu vou fazer. Porque, para fazer de qualquer forma, só para sair na foto, né? Eu E, prefiro assim, não fazer. E como diferenciar, então, Diácono Ademar, um servir por obrigação ou servir por amor? Como diferenciar isso primeiro em nós, tá? Uhum. E depois naqueles que estão trabalhando conosco. Como diferenciar? Olha, isso aí é uma linha, assim, muito difícil. Você está falando você avaliar uma outra pessoa ou em você próprio? A nós mesmos, Lá, primeiro. tá. E depois, quem está trabalhando conosco, o senhor como líder, consegue identificar aquela pessoa que está fazendo aquele serviço por obrigação ou aquele serviço... Não, aquele camarada ali está fazendo com amor, com excelência, com afinco. É possível, tanto em nós como nas pessoas? Bom, em nós mesmo, como é que eu vejo isso? É quando você não sente peso em, primeiro, chegar às vezes cansado do trabalho e ir para a igreja. Primeiro ponto. Se você não está se sentindo cansado, tá? Por mais que esteja, Sim. mas você chega na igreja, como eu te vejo. Como eu te vejo você chegar direto do trabalho ainda com o uniforme do trabalho, alegre e sorridente, entendeu? Sabendo que você tem como eu tenho. Você sabe do meu drama que eu estou passando. Sem dúvida. Mas dificilmente vocês vão perceber eu demonstrando isso aqui. Negativo, né? nunca percebi. É igual você. Então, quando você não sente esse peso, né, esse cansaço, que na verdade não é um cansaço só físico, né,
é porque você está motivado e está fazendo com amor. Porque aí talvez a gente entenda esse texto aqui que a gente acabou de ler. E tudo quando fizer, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os E homens. não para os homens. Porque se a gente for fazer para os homens, a gente É cambaleia. exatamente isso. Faz É todo uma coisa jeito. que eu ia tocar nesse assunto também. Então fale. Porque você, quando chega na igreja querendo fazer algo para ser visto, para ser engrandecido, para ser aplaudido, a tendência natural é você se frustrar. Porque na lógica humana, a lógica humana é totalmente diferente da lógica de Deus, né? Deus está te vendo, você lá no banheiro, limpando, fazendo um trabalho mais humilde, ele está te vendo. O homem não vai te ver. O homem vai te ver se você estiver na linha de frente. Tá? Ele vai te valorizar se você estiver na linha de frente. Dificilmente ele consegue ver, mas Deus não. A visão é totalmente diferente. Então, quando você tem a convicção que você está fazendo para Deus, você não se frustra. E independente do local, Independente de onde você estiver, independente do reconhecimento. É fácil, Bruno? Não. Muito difícil isso. Muita gente não aguenta, tá? De estar 2, 3, 4 anos trabalhando numa posição em que não é visto. Cansei, não quero mais. Então não é fácil. Não é fácil você estar 8 anos ali à frente dos obreiros, mas graças a Deus, Deus tem me dado graça para eu chegar em casa, às vezes cansado, porque a Marinha achou que eu estava trabalhando, tava muito folgado e me chamou de volta para trabalhar. Entendeu? Então voltei, estou há 3 meses trabalhando, mas continuo com a mesma disposição. Eu me coloco aqui no lugar de Caleb. Aquela situação que ele coloca, né, de quando ele vai reivindicar lá a Esther. Olha, lembra lá de 40 anos? Eu tenho 80, mas estou do mesmo jeito. Entendeu? Glória. Estou do mesmo jeito. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Tá? Quando você não sente peso em fazer a obra do Senhor, é porque você não está fazendo por obrigação. Perfeito. E não está fazendo para se promover. Concordo. Um pastor muito querido, lá de Recife, ele falou uma vez para mim assim, Ivan, quando você sentir paz no coração de fazer algo no reino de Deus, isso é um dos sinais que você está no centro da vontade de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quando você sente peso, desconforto, aquilo é um sinal que Deus não quer que você faça aquilo. Então é melhor você não fazer. Porque você vai fazer por obrigação. Exatamente. E você vai estar fazendo para o homem. Mas o texto, Paulo escrevendo aos Colossos, diz o seguinte, você tem que fazer de todo o coração, sentindo paz, tranquilidade e como para o Senhor, não para os homens. Não para os homens. Senão você vai se frustrar. Vai se frustrar. Porque o homem que você falou é falho. Não vai te ver. Não vai te notar. Não vai te promover. Mas Deus não. Deus é aquele que te enxerga e não fica devendo nada a seu ninguém. Ele paga no momento oportuno, no momento certo e sabe abençoar os seus filhos que fazem como para ele e não para os homens. E assim, Diácono Ademar, qual é o maior desafio nesses, vamos dizer assim, 8 anos de liderança com muitos homens e mulheres no serviço da casa do Senhor que você enfrenta nesse ministério, né? Diaconal de liderança de obreiro? Quais são os maiores desafios? Você poderia citar aí um ou outro que você entende que seria um desafio? Bruno, eu gosto sempre... todo local que eu atuo, né? Seja no trabalho secular, seja na igreja, onde quer que seja, eu gosto de trabalhar pelo exemplo. Tá? Eu gosto de sempre estar à frente. Certo? Então, meu desafio é estar à frente sempre do trabalho, certo? Porque eu não me sinto à vontade de estar à frente dos obreiros ali e não ter tempo para fazer a obra ali direito, né? Então, um dos desafios é esse, eu ter essa disponibilidade de estar ali sempre à frente dos obreiros.
Eu procuro fazer isso aqui, né? Procuro sempre estar ali à frente, porque eu sei que o, o exemplo, ele arrasta, né? A palavra até convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, eu procuro dar o exemplo. Então, se eu peço assiduidade dos obreiros, eu tenho que ser o primeiro a ser assíduo. Uau. Se eu peço para os obreiros passarem pela garagem antes de subir para o templo para organizar... Átrio. Uma linguagem nossa. Lá no átrio do tabernáculo, para passar pela bacia de bronze e se purificar. Não subir impuro lá para o templo. Eu tenho que estar lá também. Exato. Entendeu? Muita gente não entende dessa forma. Eu respeito, mas eu entendo dessa... Minha visão é essa. Que eu preciso estar à frente. Não só dando ordens. Aí qualquer chefe faz. E o interessante é o seguinte, que quando a gente olha para a Bíblia, vamos olhar para as batalhas bíblicas, vamos olhar para Davi. Quando Davi ia para a batalha, quando os reis, na verdade, iam para a batalha, eles eram o que puxava. O pilotão. Ele montava em seu cavalo, colocava sua armadura, botava a espada na mão e ia puxando a cavalaria. Ou seja, as pessoas viam no rei alguém em que podia se inspirar para poder ir para o campo de batalha. Entende? Então, assim, eu entendo também dessa maneira, em que uma liderança, ela precisa, em primeiro lugar, fazer e depois esperar que os outros assim o façam. E quando isso acontece, mesmo acontecendo dessa maneira, que eu entendo também é a correta, às vezes, os nossos liderados não fazem, mesmo tendo em nós o exemplo. Mas a sua consciência está tranquila. Exatamente, perfeito. É isso aí. A sua consciência está tranquila. Você está fazendo o que acha que deve ser feito e dando o exemplo. Perfeito, é isso aí. Né? Dentro das suas convicções. Né? Aí isso gera em nós o quê? Autoridade para poder cobrar. Exatamente. Para poder direcionar. Exatamente. Para poder trazer para perto e dizer, olha, não é bem assim, é por aqui, vamos fazer dessa maneira. E ele vai olhar para nós, o nosso discurso e a nossa atitude e falar, rapaz, tem que fazer. Exatamente. Só não faz se não quiser. Se tá sendo, aquilo ali está sendo peso para ele. Exatamente. Perfeito. Então, a gente vê a diferença, como você fez a pergunta lá no início, como ver aquele que faz com amor e aquele que faz por obrigação está aí. Exatamente. Quando você percebe, você deu o ensinamento, deu a instrução, deu o exemplo, mas mesmo assim ele não segue. Por que ele não segue? Porque ele está fazendo por obrigação. Perfeito. Entendeu? E às vezes, ficar na garagem não tem visibilidade. Exato, não tem status. Entendeu? Então, se você está numa outra vibe de... Se tem essa necessidade de aparecer, então, com certeza vai ter frustração. Já dizia a manhinha lá em Recife, você quer aparecer, meu filho? Você coloca a melancia na cabeça e sai pela rua. Você vai aparecer. Né? No reino, não. Uhum. No reino, você precisa servir como para o Senhor, independente do local. Né? Servir com excelência. Né? E a gente vê isso, de fato, na sua pessoa, né? Porque o Senhor é aquele que dá exemplo. E como, eu não estou falando aqui de missa de corpo presente. Eu vejo isso na prática. Eu tenho trabalhado com o Senhor há mais de 4 anos e é isso que a gente enxerga. Alguém que está lá na dianteira, com a espada na mão, montado no cavalo, dando exemplo, indo lá, né? E esses 8 anos, toda essa dedicação, tudo isso que está acontecendo, queria fazer uma pergunta. Nesse período aí, desse trabalho todo, já pensou alguma vez em desistir, Diácono? Tipo assim, eu vou parar, eu acho que eu vou parar, vou desistir. Já pensou e, como o senhor não desistiu, o senhor está aqui, trabalhando, o que lhe manteve firme? Vamos lá. Eu, sincera e honestamente, eu nunca pensei em parar. Nunca parar, por parar, não. Tá? Agora eu sinto um desconforto. Qual o desconforto que eu sinto? Talvez seja pela nossa estrutura lá das Forças Armadas, né? Uma questão de liderança. Muito tempo na liderança. Eu sinto um desconforto. E já conversei várias vezes com o pastor sobre isso. Eu deixo o pastor bem à vontade
para na hora que ele quiser fazer, dar um ar, oxigenar, né, a liderança dos obreiros, que ele fique à vontade. Se vai fazer uma substituição ali, eu estou ali. Eu me sinto assim um pouco desconfortável nesse sentido. Né? Não pensar em Por achar desistir. que já está há muito tempo. Está muito tempo ali e as pessoas pensam até que é você que está ali porque quer ficar ali. Entendeu? Isso me dá um certo desconforto. Entendeu? Porque eu não sou dono de nada ali. Perfeito. E o que mantém o senhor firme, então? O que mantém firme é justamente o que eu falei aqui. É o olho no céu através da cruz. Entendeu? Exemplo. Se eu olhar lá naquela letrinha ali em cima, a menor que tem, eu não consigo ver aquela letrazinha lá. Né? Mas quando eu coloco aqui, eu consigo ver nitidamente, né? Eu olhar para o céu, é difícil você conseguir enxergar o céu sem olhar para a cruz. Uau. Olha a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o céu, a perfeição lá no céu. Então, é isso que me motiva, tá? É isso que me motiva estar à frente, certo? Em saber para onde eu vou. Mas, para isso, eu somente olhar para o céu, eu não vou enxergar o sacrifício que Cristo fez na cruz. Sim. Então, quem vai me impulsionar a fazer a coisa certa e estar sempre motivado é isso, olhar para o sacrifício que Cristo fez por mim e por você e para todos aqueles que aceitam como seu Salvador, certo? E aí eu saber que eu tenho direito ao céu. Através do sacrifício dele, eu tenho direito ao céu. Então, isso me motiva. Eu não posso parar. Sim. Tá? Não necessariamente eu tenho que ficar a vida toda como líder dos obreiros. Eu quero estar dentro da arca. Não me importa se eu estou na polpa, na proa, na bomborda, no boreste. Não importa. Lá na AV3 da coisa, lá no último compartimento lá da... Começou a usar a linguagem, né? Ele acabou não falando aqui, porque é uma pessoa muito modesta, mas o diácono Ademar Antunes, líder dos obreiros da DEVEC Natal, ele é capitão de corveta. Ele é alguém, para você que não sabe, alguém de uma patente altíssima dentro da Marinha do Brasil. Serviu por mais de 30 anos, depois como oficial da reserva, serviu por mais 8. Depois disso, ficou 4 anos fora e agora está novamente, porque alguém que trabalha com excelência será sempre reconhecido por aqueles que têm a mesma visão de excelência, seja ele no reino, seja ele num trabalho secular, porque pessoas que trabalham com excelência sempre serão enxergados por alguém que tem a mesma visão. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. O primeiro é o Senhor que nos enxerga. E isso nos conforta, tá? Isso conforta meu coração em saber que toda a dedicação que nós entregamos para Deus, Ele está vendo. E quando nós olhamos para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, nós não seremos confundidos. Muitas das vezes, nós, por ser seres humanos, a gente até, em algum momento, espera que alguém nos veja. Mas, se nós estivermos com a absorção da palavra em dia, logo colocamos o nosso coração no devido lugar, no Senhor. Para que a gente não se frustre, não fique triste e continue na caminhada. É isso aí. E assim, Ademar, me diga uma coisa. Que conselho o senhor poderia dar para quem quer servir a Deus da melhor maneira possível? Que conselho você poderia dar? Aquela frase que o senhor gosta de usar quando um jovem vem querer trabalhar de obreiro. Você tem uma frase que eu queria que o senhor repetisse aqui. Que conselho o senhor dá para ele ou para essas pessoas que querem trabalhar com excelência na casa do senhor? Olha, é um negócio muito sério quando as pessoas veem tecnologia de ponta, né? Isso, tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta, que o corpo de obreiro tem de mais moderno, né? Quando eles chegam, eu evito ao máximo. Eu acho que teve 1 ou 2 obreiros que tem ali que eu convidei, tá? Mas eu gosto muito que a pessoa venha, né? Sinta de Deus no coração, né? O tocar de Deus ali para fazer a obra e venha conversar comigo, tá? E ali eu coloco
a importância, porque as pessoas chamam muito departamento de obreiros, né? E a gente tem que entender que aquilo ali não é um departamento como os demais. Nós somos o ministério diaconal da igreja. É totalmente diferente. Se a gente fosse olhar para a questão da igreja organização, né? Não a igreja organismo vivo, organização. Todos os trabalhos feitos dentro da igreja estariam debaixo da liderança do ministério diaconal. Perfeito. Todo e qualquer trabalho Perfeito. realizado dentro da igreja. Afinal de contas... Não faz parte do ministério pastoral, Isso. faz parte do ministério diaconal. Perfeito. Biblicamente, todos deviam estar embaixo. Exatamente. Mas, tudo bem, de acordo com as tecnologias hoje, né, a exigência e tal de profissionais na área, essa coisa ficou mais desmembrada, vamos dizer assim, e fica ali só na liderança dos obreiros, os obreiros propriamente ditos, aqueles que trabalham ali como voluntários e diáconos, certo? Então, eu procuro mostrar para eles a importância que é o ministério diaconal da igreja, a responsabilidade que ele tem, porque na igreja a gente só tem esses dois ministérios, o pastoral e o diaconal, certo? O que não faz parte do ministério pastoral, não está a cargo dos pastores... Sim, naqueles 5 ministérios, né? Profeta, mestre, pastores, não está naquilo ali... Está nos diáconos. Tá? É verdade. Está tudo ali com os diáconos. É isso aí. Tá? Para entender a importância que não é um departamento qualquer igual os demais. Não desmerecendo. Claro. Todos têm a sua importância. Sem dúvida. Tá? E, inclusive, voltando, todos deveriam estar debaixo da liderança do ministério diaconal. Tá? Mas isso aí é outra visão. Tá? Então, eu procuro mostrar para ele a importância disso aí, certo? E deixo bem claro. Você está vindo com corpo, alma e espírito. Não adianta vir só com a alma aqui, deixa a alma aqui, o corpo está lá fora, ou vice-versa, entendeu? Você tem que vir realmente completo. O homem não é corpo, alma e espírito, você tem que vir com os 3, tá? Você tem que vir com o seu corpo físico para carregar a cadeira, tá? Para fazer os trabalhos pesados, lavar banheiro se precisar, limpar o templo, arrumar a cadeira. Você tem que vir com sua alma para ser alimentada pela palavra, né? E com o seu espírito, que é aquela parte superior da alma, né? Que se nos diferencia dos animais, né? Você tem que estar com tudo, que é ela que faz aquela ligação com o Criador, Sim. com Deus, aquela parte que é o nosso espírito, Uhum. tá? Você tem que vir com as suas emoções da sua alma, para alimentá-la aqui, né? Mas você tem que vir completo, que às vezes você vê o obreiro chegar na igreja pela metade, entre aspas, Sim, sem pela dúvida. metade, tá? Às vezes ele está ali, não Deixou a sabe alma nem em o que casa. está fazendo, Deixou a alma em casa. não sabe Ou nem o que algum está outro lugar. fazendo, tá? Tem que às vezes dar uma empurradinha ali. Eu deixo bem claro ali, vocês não precisam esperar eu mandar fazer nada, não. Vocês têm que ter a iniciativa, a proatividade, tá? Vocês sabem o que tem que fazer. Não sabem? Sabem. Quem é que não sabe que tem que passar na garagem antes de entrar no templo? Tem alguém que não sabe ali? Negativo. Mas tem gente que não passa. Verdade. Entendeu? Quem é que não sabe que tem que ir lá guarnecer as pilastras lá para ficar de olho no movimento do culto? Todo mundo sabe, mas às vezes não vai lá, não quer ir lá. Entendeu? Então é isso, né? Chamar a essa responsabilidade. O conselho que eu dou é que venha completinho, né? Corpo, alma e espírito. E assim, que palavra o senhor poderia dar? E aí eu gostaria que o senhor virasse para sua câmera, a câmera 2, para as pessoas que hoje estão na igreja, porque eu entendo, Diácono Ademar, que o serviço na casa do Senhor, ele é de responsabilidade de toda a cristandade, de todos, né? Todos precisam se envolver, porque todos têm o mesmo espírito, né? O Espírito Santo, ou pelo menos deveria. Todos comungam na mesma congregação, usufruem dos mesmos ambientes e
a grande maioria não quer se movimentar no serviço. Então, que palavra você poderia dar para o ouvinte do discípulo, que são cristãos, em relação à questão de servir e servir com excelência? Câmera 2 é sua. Bruno, vou voltar aqui para a palavra que eu deixei aqui. Fique à vontade. Entendeu? Vou deixar aqui, ó. Versículo 20 aqui, Mateus 28, 20. Né? Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Entendam isso aqui, tá? Se vocês tiverem o entendimento desse versículo aqui, que Jesus está falando com aqueles que estão diretamente envolvidos, né, com a obra do Senhor, tá? Eu acho que não fica mais ninguém no banco. Uau. Ninguém vai ficar lá no banco sentado Uau. sem fazer. Vai faltar serviço. Vai porque faltar a gente vai ter. serviço, porque todo mundo vai querer estar Amém. envolvido, certo? Então, o conselho que eu dou é que leia esse versículo aqui com mais profundidade. Vocês entenderem a essência desse versículo aqui, tá? E realmente se envolver na obra do Senhor. Tá? A gente vê ali a dificuldade que às vezes, de aparecer um irmão para fazer um discipulado. Né? Quando você faz um discipulado daquele, você está envolvido na obra. Perfeito. Você está encaixado nesse versículo aqui. Tá? Então, fazer um discipulado, ainda vou até menos ainda, um copinho de água que você der para um desses pequeninos no nome de Cristo, está fazendo a obra do Senhor, está debaixo dessa promessa. Tá? Então, vamos deixar o banco lá empoeirar um pouquinho. Deixa o banco empoeirar um pouquinho, não precisa ficar limpando só o banco o tempo todo, não. Vamos nos enganjar ali na obra, porque a obra é nossa, a obra é da igreja. Todos foram chamados para fora, todos foram chamados para trabalhar. Tá? Ninguém foi chamado ali para ficar sentado, não. Cada um procura, o apóstolo Paulo fala bem claro, cada um busque seus melhores dons. Isso aí. Né? Quando ele fala aquilo, ele está dizendo para você o seguinte: o que é que você mais gosta, faz melhor, que gosta mais? Com certeza na igreja vai ter. Porque você mais gosta de fazer. Eu gosto de cozinhar. Assuma a cantina. Né? Eu gosto de, sei lá, cantar. Ministério de louvor. Eu gosto de servir, eu gosto de arrumar o templo e tal. Obreiro. Amém? Amém. Então, é isso. Entendam o teor desse versículo e realmente se envolvam na obra do Senhor, que é o único empregador que paga bem. Verdade. Não tem nenhum empregador na face da terra que pague melhor do que o nosso Deus. Tá? Por mais que às vezes não entendemos certo agir de Deus em nossas vidas, que nunca vamos entender, a mente de Deus está muito acima, o pensamento de Deus está muito acima do nosso pensamento. Nós nunca vamos chegar aqui neste corpo, né, do pecado e entender os pensamentos de Deus. Tá? Então, a gente vai passar por provas, né? Vamos passar por dificuldades, vamos passar por uma série de coisas. Mas a tua salvação está garantida. Amém, Bruno? Amém. E eu queria concluir aqui esse nosso bate-papo citando 1 Coríntios 15, 58, que diz o seguinte, olha só. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inconstantes ou inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam continuar firme, inabaláveis. Em quê? Em fazer a obra do Senhor. Obra é serviço. E precisa ser serviço com excelência, constância e excelência. Por quê? Porque sabemos que o nosso trabalho não é vão para o Senhor. E de verdade, queria te falar um negócio importantíssimo. Mesmo que você faça
tudo dentro da igreja ainda não terá condições de pagar o alto preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida. Nós não podemos pagar, porque o preço foi um preço de sangue. Foi um preço que eu e você não podíamos pagar. A dívida que era contrária a nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cravou, pagando-a na cruz através da sua morte e ressurreição. Então precisamos ser, no mínimo, gratos em trabalhar para Ele com excelência. Amém. Assim como o texto de Colossenses diz, nós precisamos trabalhar para o Senhor. E se nós fizéssemos isso sem receber nada, já era de grande valia. Só que Paulo diz o seguinte, olha só, seu trabalho, mesmo tu não merecendo, não é vão no Senhor, Ele vai recompensar. Vai recompensar. Então, desde já, Diácono Ademar, é um prazer imenso, imenso. Meu coração se enche de alegria de estar aqui conversando com o senhor, né, nesse bate-papo incrível, né, de alguém que tem se esmerado na obra com excelência. Saiba de maneira pública que o senhor é alguém que eu me inspiro, que eu me espelho em relação ao serviço, em relação ao caráter, à hombridade, daqueles que têm consciência de para quem está trabalhando, né? Sabe que o senhor é uma inspiração para mim e é para muitos. Só que muitas pessoas não falam e eu estou tendo o privilégio aqui de falar de maneira pública. É um privilégio, um prazer. Nós agradecemos muito o Discípulos Podcast. Agradece a sua estadia aqui conosco. Tá? Deus abençoe o senhor, o seu ministério, Amém. a irmã Amém. Simone, seus filhos, em nome de Jesus. Muito obrigado, gratidão. Amém, Bruno. Amém. Eu quero dizer que a recíproca é verdadeira, tá? Você é uma pessoa que também que eu admiro muito ali dentro da igreja. Eu olho muito para você também, tá? Eu sigo vários exemplos seus que você dá ali na igreja. Só que nós temos, né, naturezas diferentes, Sem né? dúvida. Cada um tem sua maneira de agir, né? De se conduzir. Mas você é uma pessoa também que ali na igreja você é uma coluna naquela igreja também. Muita gente se inspira em você também, tá? Então, agradeço pelo convite aqui, tá? Dizer que estou saindo daqui muito gratificado, muita gratidão, né, por esse convite e espero receber outros convites aí futuramente. Amém, vai ser Amém. sim. Vamos estar junto aqui. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Não esqueça de curtir, de comentar, tá? Discípulos Podcast, nós estamos no YouTube, nós estamos também no Instagram. Então, compartilha. Deixa que pessoas sejam abençoadas assim como você está sendo, tá bom? Deus abençoe você e não se esqueça, Discípulos Podcast está aqui até que Cristo seja formado em você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.